noite, meninas e meninos, desculpem. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio. A gente já se convenceu que a gente não sabe fazer muita coisa sem vocês, então sintam-se à vontade também entre nós. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, na minha casa, como a Mari já me apresentou, sou esposa do pastor Rubem. A gente está missionário lá em Nova Iguaçu e com muita alegria o Senhor tem feito grandes coisas entre nós, a graça de Deus tem nos envolvido. Nós estamos aqui hoje, eu e meu milagre. Não estou no culto errado, a Mari tinha que ter me convidado para o culto da semana que vem, né, o culto das grávidas, né, mas nós estamos aqui muito felizes. Pareço que estou de 9 meses, parece que minha gestação já está chegando ao fim. Parece que o parto é para amanhã, mas ainda faltam 2 meses. É assim que eu estou me sentindo, viu, gente? Bem grande, mas estou muito feliz com tudo que o Senhor tem feito. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele continua escrevendo histórias, amém? Da mesma forma que Deus escreveu a história da Priscila, reescreveu a história dela, Deus está aqui para reescrever a sua história também. Ou talvez continuar escrevendo uma história que você acha que já chegou ao fim. Mas o nosso Deus é Deus de recomeço, como nós já cantamos aqui, como nós já oramos aqui. E eu creio e sei que Deus nunca perde oportunidade de se mover, e é por isso que eu tenho certeza que o que você está fazendo aqui hoje é interesse de Deus, porque foi Ele, certamente, que te atraiu aqui. Amém? Eu gostaria de ler com você um texto da Palavra de Deus. Já agradecendo a Mari, o texto está em Salmos 126. Já agradecendo a pastora Mari pelo convite. Me sinto muito honrada de fazer parte, estar aqui também compartilhando um pouco da Palavra de Deus com vocês. Quero aproveitar também. Eu tinha umas meninas, minhas filhas, lá de Nova Iguaçu, as mulheres de atitude de Nova Iguaçu. Elas mandaram um abraço para vocês, gostariam muito de estar aqui, mas a chuva também não permitiu que elas estivessem, mas elas estão assistindo pela internet. Então, nós somos um corpo só e o Senhor tem levantado uma geração de mulheres, de fato, de atitude, agora preciosa, né? Para fazer a diferença e ser instrumento de Deus nessa geração. Amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor. Por isso estamos alegres. Com efeito, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com grande júbilo, trazendo seus feixes. Feche seus olhos mais uma vez comigo. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. Ela é a perfeita revelação do Senhor para os nossos dias. Não estamos diante de um texto, de uma história. Estamos diante da palavra viva que se manifesta, ó Deus, por meio do Teu Espírito entre nós. Por isso, sinta-se à vontade, que cada coração aqui seja o Teu alvo nessa noite, para realizar o Teu querer, e que eu seja apenas o Teu instrumento para comunicar a Tua voz e trazer a Tua revelação nessa noite. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridas, nós estamos diante de uma proposta de um tema que tem muito a ver conosco, que tem muito a ver com o tempo que vivemos hoje, um tempo muito difícil, um tempo onde nós realmente precisamos da parte do Senhor de restauração, onde nós precisamos de cura. Eu sempre digo para as mulheres que, especialmente nós costumamos acumular muitas coisas dentro da gente e
De tempos em tempos estamos precisando de cura. Tem coisas que você já foi curado na sua vida e outras coisas que ainda precisam ser curadas. Então, a cura é uma proposta e é um tema muito atual para nós. A restauração é algo que Deus quer fazer no nosso meio. E Ele continuará fazendo, porque Ele é restaurador. Amém? Mas então, o que é a restauração? E que tema é esse que foi proposto por essas mulheres preciosas? Acerca da restauração. A restauração, ela tem a ver com reaver algo que foi perdido. É impossível, né, a gente falar em restauração sem falar em algo que foi destruído, em algo que foi perdido, seja fisicamente ou espiritualmente. Como, por exemplo, o relacionamento com Deus, um ministério que tenha sido perdido, um relacionamento com o próximo, seja com o marido, seja com filhos, amigos, algo que de fato tenha sido perdido. Talvez a saúde, que alguma de nós tenhamos perdido. Talvez a reputação, por ter vivido uma história tão trágica, uma história de dor, talvez uma história parecida com a da Priscila. Não importa. O que importa é que eu e você tenhamos a compreensão que para haver restauração precisa ter acontecido algo que foi perdido ou destruído fisicamente ou espiritualmente. Restaurar é reconstruir algo na sua forma original. É trazer à normalidade aquilo que não está mais funcionando normalmente ou como deveria estar funcionando. Houve um tempo na minha vida que o Senhor ele me dirigia em oração para mim mesma, e uma das coisas que Ele falava comigo é que todas as vezes que eu orasse por mim, porque eu estava necessitando de uma cura física, e eu sentia claramente uma direção do Espírito me dizendo: ore pedindo para que eu traga normalidade. Aquilo que não está mais funcionando como eu criei para funcionar. Então, trazer a normalidade também é restaurar. E, normalmente, a restauração é o início de um processo posterior a essa destruição ou perda. Eu não sei se vocês viram, mas começaram a restaurar o Museu Nacional, né, aquele que tem na Quinta da Boa Vista. Começaram a restaurar o museu. E foi incrível que quando eles mostraram uma imagem aérea do museu, nós víamos pessoas lá garimpando aquela terra e tendo cuidado com cada pedaço de pedra que estava ali no meio daquela destruição. E era incrível como a gente podia detectar um agente que era o agente restaurador. Era aquele que ia trazer a restauração e perceber o que podia ser salvo no meio daquela destruição. Um trabalho lindo, muito minucioso, de destreza e perseverança. E uma das coisas que um deles mencionou é que nós vamos perseverar aqui nesse trabalho e não vamos parar enquanto não conseguirmos salvar tudo que pode ser salvo aqui. Olha que perseverança de um agente restaurador. Eu quero dizer para você que o seu agente restaurador é Cristo. E Ele não vai parar. Ele não vai ser paralisado por nenhum fator externo. Ele vai continuar a obra de restauração que Ele já começou a fazer na sua vida. Se alguém humano, se alguém perfeito, diz que manterá a perseverança até que restaure tudo aquilo que for possível ser salvo, como Deus
não faria isso por mim e por você. Por isso, de uma coisa eu estou certa, mulheres. A restauração é um fruto produzido a partir de uma destruição, de uma dor, de uma perda. É impossível algo ser restaurado que não tenha sido perdido ou destruído. Não foi assim no Gênesis? Não foi assim no relacionamento com Deus que foi destruído dos primeiros homens? Não foi necessário que o Senhor enviasse Jesus Cristo para restaurar o relacionamento que Adão e Eva haviam perdido, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de proximidade. Esse relacionamento precisou ser restaurado. O plano original não era esse. Mas o agente restaurador, ele não se negou em cumprir a missão. E a missão era restaurar a humanidade. A missão era restaurar o homem, restaurar a mim e a você. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje: o que foi destruído em você, mulher? E aqui eu não estou perguntando, e não tem, essa pergunta não tem a ver, muito pouco tem a ver com a quantidade de tempo que você tem de caminhada com Cristo. Essa pergunta não tem a ver com quantas experiências você tem com o Senhor. Talvez você já tenha tido inúmeras experiências com Cristo. Talvez você já tenha visto muitos milagres acontecerem. Talvez a sua caminhada seja longa com o Senhor. Mas no meio do caminho, algo aconteceu que destruiu a sua comunhão com Ele. Que te fez perder o desejo e a alegria de se relacionar novamente com teu Pai. O que foi que foi destruído em você? Eu tenho a plena consciência de que eu e você poderíamos estar vivendo algo muito maior do que o que nós estamos vivendo hoje. Sabe aquele infinitamente mais de Deus? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você poderia estar vivendo com Deus coisas que há 10 anos atrás você já orava e pedia ao Senhor que realizasse na sua vida? Mas então, o que é que está faltando? Talvez esteja faltando para a gente mais desejo de Deus. Talvez esteja faltando para a gente mais desejo de mergulhar nessa presença e acreditar que Ele tem interesse em mim e em você, de nos tornar aquilo que Ele nos planejou para ser. E diante desse texto que nós lemos, nós podemos tirar alguns aprendizados. E esse tempo era um tempo que Israel estava vivendo, tinha acabado de viver, é um salmo pós-exílico. Então, era um tempo que tinha acabado, aquele povo estava vivendo oprimido, estava vivendo nas garras da Babilônia. E essa história aqui nos remete a 3 períodos de Israel. O passado deles, que foi um passado de milagres e de glórias. Talvez o teu passado também tenha sido um passado de milagres. Talvez o teu passado e a tua história também tenha tido glórias. Mas isso é passado, não é mais o teu presente. No versos 1 a 3, ele vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O passado, ele se remetia a um passado que era um passado de glória. Um outro período que Israel, que
que é tratado nesse texto aqui é o presente. O passado deles havia sido de glória. O passado deles havia sido de milagres. Mas o presente deles era um presente de destruição e ruínas. Eu quero dizer para você, no presente, no teu presente, mulher, ainda que ele seja de destruição hoje, ainda que alguma área da tua vida esteja em ruínas hoje, não esqueça do teu passado de conquista e de vitória na presença do Senhor. Eu gosto muito de pensar o quanto Deus se importa que a gente reconheça aquilo que Ele fez conosco no passado. Quantas vezes com o povo de Israel Ele dizia: olha o que eu fiz com vocês, eu tirei vocês das garras do Egito, trouxe vocês para uma terra que mana leite e mel. A nossa geração é uma geração, mulheres, que está perdendo a memória. É uma geração que lembra muito pouco daquilo que Deus fez. É mais ou menos assim. Hoje, a sua maior necessidade é que seu filho volte para o caminho de Deus. Daqui a algum tempo, o Senhor ouve a sua oração, o seu filho retorna para o caminho de Deus. E no tempos depois dele ter retornado pelo caminho, a sua necessidade é que Deus cure a sua saúde. Você já nem lembra mais daquilo que você pediu ao Senhor, do quanto você clamou ao Senhor, do quanto você jejuou, do quanto você orou ao Senhor, pedindo que Deus trouxesse seu filho para os caminhos dele. Aquela alegria do milagre se perdeu na sua vida, e tudo que você lembra agora é que você precisa de uma cura na sua saúde. Você não lembra mais que um dia você clamou e Deus te respondeu. E Deus sempre dizia ao povo de Israel: lembra do que eu fiz com vocês, porque isso traria para eles novamente esperança. Isso traria para eles novamente alegria. E é isso que nós precisamos na nossa caminhada com Cristo. A palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições. A sua aflição de hoje não é de ontem. A aflição de ontem, Deus tirou de você. Deus te respondeu, mas você já nem lembra mais. E hoje a aflição que você tem talvez esteja tomando conta da sua vida, que não te faz reconhecer o que Ele fez com você. O terceiro período de Israel que é retratado nesse texto é o futuro de promessa. No versículo 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amada mulher de atitude, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre vai nos fazer lembrar do passado que tivemos com Ele. Independente do presente que tenhamos hoje, Ele sempre terá uma promessa para você. E essa promessa é o que vai gerar no teu coração alegria para não te fazer desistir daquilo que Ele prometeu. Amém? 3 lições que eu quero abordar com vocês. A gente não tem muito tempo, esse texto é muito rico. Tem muitas lições que nós poderíamos tirar desse texto. Mas eu quero, nesse momento aqui, refletir apenas acerca de 3 lições de restauração nesse texto. A primeira lição: creia que Deus continua o mesmo. Creia que Deus não mudou.
Creia que Deus é o mesmo que operou no passado, é o mesmo que fez maravilhas, é o mesmo de ontem, é o mesmo que já ouviu tua oração no passado. Ele é imutável. O nosso Deus é imutável. Ele não muda dependendo das circunstâncias que nos cercam, dependendo das ruínas que aconteceram no nosso meio. Ele não muda, ele continua o mesmo. E ele vai sempre intervir pela graça dele e com muita misericórdia. E com muita misericórdia. Nós somos uma igreja, de certa forma, nova. E nós já temos vivido muitas histórias aqui. Quantas histórias de milagre? Nós ouvimos uma. Mas aqui mesmo, nesse auditório, tem muitas histórias de milagres. Muitas, inúmeras. Se nós formos ouvir aqui testemunhos. Vocês têm para contar. Quantos milagres vocês poderiam colecionar? Mas a gente... Eu estou pegando errado o microfone? Não. Nova Iguaçu, a gente não pode pegar aqui embaixo. É, porque dá ruim. Aí eu não sei, né? Eu já estou meio assim. Assim, tá bom? Mas, a gente, mulher, a gente faz questão de colecionar as dores, de colecionar as perdas. E a gente esquece de lembrar das vitórias. Nós estamos vivendo lá um tempo de preparação para o Vida Vitoriosa. E é um tempo a gente se dedica em oração, a gente se entrega, se rende ao Senhor em clamor. E aí, de vez em quando, algumas mulheres vêm e falam assim, meu Deus, eu não sei se estou preparada, eu não sei se estou com a cabeça assim, né? Desesperada, eu não sei se eu estou preparada para ir para o Vida Vitoriosa. Olha, depois que eu comecei a orar, a clamar, depois que eu comecei a entrar na guerra do Vida Vitoriosa, está tudo acontecendo de errado. Olha, está um levante, o diabo está fazendo, o diabo está isso, o diabo está aquilo. Eu falo, para de contabilizar as perdas. Para de contabilizar aquilo que o diabo está fazendo. Contabiliza os ganhos, as vitórias, aquilo que Deus está realizando. Queridas, quando Jó estava perdendo todas as coisas, tudo que ele disse para o Senhor foi: Deus deu, Deus levou, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não estava dando glória para Satanás. Para de dizer que tudo que acontece na sua vida é Satanás, fica contabilizando a obra de Satanás. Satanás está aí para fazer a obra dele, mas a obra de Deus na nossa vida é perfeita. E não tem ninguém que possa impedir a obra daquele que é restaurador. Amém? Então, a partir de hoje, nós vamos lembrar que Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Em segundo lugar, mulher, seja grata. Seja grata pelo agir de Deus. A gratidão traz alegria que expulsa a insatisfação. O que eu tenho ouvido e visto de mulheres insatisfeitas com tudo absolutamente. Porque elas não geraram no coração delas alegria. Elas não geraram no coração dela, desculpe-me, gratidão. Nós precisamos ser gratas por aquilo que Deus realizou. Olha, eu estou tão feliz, como a Mari falou. Eu não tenho tempo de contar meu testemunho aqui hoje. No início, nós conhecemos, né, uma mulher que a gente nunca tinha falado, e eu conheci ali a Letícia, foi bom, a Letícia está chegando agora, eu fiquei muito feliz de te conhecer. Eu não tenho tempo de contar o meu testemunho, mas o certo é que eu passei por um momento, um vale
muito terrível, eu precisei de milagre, e ninguém quer precisar de milagre. É terrível. A gente quer viver o milagre, mas não quer precisar dele. Tem alguém que quer viver, que quer precisar de milagre? Mas viver você quer, né? Aí, não, Senhor, faz o milagre em mim. Quem fazer um milagre precisa necessitar dele. Eu não queria ter necessidade desse milagre. Eu precisava que Deus me curasse de 2 tumores altamente agressivos. E Deus me curou, mas eu perdi algumas coisas no meio do caminho. Tem um amigo que ele é deficiente físico. E aí eu sempre falo com ele, não, porque você é portador de uma deficiência. Ele, para com isso, eu sou deficiente físico. E você também é. Você não tem 2 peitos. Você também é deficiente. Eu preciso tirar as 2 mamas. Eu tenho mamas novas, são minhas, eu paguei, então são minhas. Mas algumas coisas ficaram pelo caminho. Eu não posso contabilizar aquilo que eu perdi. Eu tenho que contabilizar aquilo que Deus fez. Amém? Ainda que no meio do caminho algumas perdas aconteçam. Não tem problema. O poder da restauração é maior do que as coisas que ficaram pelo caminho. Amém? Então, amada do Senhor, seja grata por isso. Todos os dias eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho. Um milagre. Essa semana meu filho perguntou assim, porque meu filho é reflexivo demais, ele estava aqui. Ele perguntou assim, quero entender. Minha avó morreu de câncer. Sua mãe morreu de câncer. Minha bisa morreu de câncer. Sua mãe morreu de câncer. Você não morreu. Eu também não vou morrer, não, né? Eu falei assim, não, você não vai. Você não vai, porque na cruz de Cristo, Deus estabeleceu algo novo para nós. Amém. Você pode estabelecer, por meio da cruz de Cristo, um novo paradigma para a tua vida e para a tua história. Amém? Dá um glória a Deus bem forte. Amém. Glória a Deus. Acredite nisso. Gere no teu coração a alegria. Tira a insatisfação que vai te levar à murmuração. Não seja insatisfeita. Hoje eu estou aqui vivendo um novo milagre. Um dia eu gerei morte, mas hoje eu gero vida. Amém? Hoje eu gero vida para a glória do nome de Cristo Jesus. E essa vida que hoje é gerada em mim, está me fazendo viver algumas coisas que eu nunca vivi. Por exemplo, vocês não estão vendo aqui hoje, porque graças aos cosméticos, eu falei, hoje eu vou para Mulheres de Atitude, vão filmar lá. Hoje eu vou passar aquele spray. Mas eu estou com uma mecha branca, assim, ó, que não pode pintar o cabelo. Algumas médicas deixam, a minha não deixou. E eu resolvi obedecer, porque o meu milagre é maior do que a minha vaidade, do que as perdas. Hoje eu estou gordinha, mais do que eu costumo. Gente, eu estou me sentindo, sabe aquela... Sim, parece que eu estou remando, eu estou me sentindo assim, gente, mas eu estou com alegria. Eu falei para o meu marido, ouvir, meu amor, Jesus me ajuda, porque eu não estou sabendo lidar com o meu peso. Querida, mas eu tenho uma alegria tão grande no meu coração, porque eu sei que a vida que eu estou gerando hoje é infinitamente maior do que a morte que um dia quis me assolar. Com a sua história, gere gratidão e não insatisfação no seu coração. Pode aplaudir ao Senhor. Em terceiro e último lugar, a sua restauração vai impactar a sua geração. Amém? A sua restauração vai impactar a sua geração. Aqueles que olharem para você vão reconhecer o que
Cristo fez na sua vida. E vão glorificar o nome dele. Veja o que aconteceu, amadas, aqui no versículo 2, na parte B desse versículo. Diz assim: então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações reconheceram o que o Senhor havia feito, a restauração do Senhor na vida desse povo. As nações, querida, a sua geração vai reconhecer a grande restauração que o Senhor vai realizar na sua vida. Sabe o que vai acontecer? O lugar da amargura que tomava conta da sua alma vai ser gerado uma alegria contagiante. No deserto da sua vida, pode crer, pode acreditar, muitas águas. Ele fala aqui das torrentes do Negueb. Vocês já tiveram oportunidade de ver esse vídeo? Quando vocês puderem, vejam um vídeo na internet, tem no YouTube, bota lá, as torrentes do Negueb. A coisa mais linda, o lugar que era seco, o lugar que era improdutivo, o lugar que não tinha vida. Quando vem a água no monte, e a água vai tomando ali aquele lugar, que era um lugar para os rios, começa a gerar vida. E aí atrai novamente vida, atrai animais, a vegetação começa a produzir, num lugar que era terra seca, num lugar que não tinha possibilidade de ser gerado vida. É isso que Deus faz comigo e com você. Eu não tinha possibilidade, a minha história parecia que estava chegando ao fim, quando eu recebi um diagnóstico. Mas o que Deus vem e faz e fala: eu continuo escrevendo a sua história. Acredite, aquilo que era morte vai gerar vida novamente. Mulher, acredite, a sua história não acabou. Deus está escrevendo aquilo que parecia ser morte na sua vida, vai gerar vida, não só em você, mas vai gerar vida nas mulheres e em muitas pessoas que te cercam, amém? Fica de pé no seu lugar nessa noite. Meu Deus, Deus está aqui. Deus está tratando com algumas mulheres. Eu quero que você entenda. Deus já fez grandes coisas por você. E a maior delas foi se entregar por você. Ele não precisava fazer mais nada, ele já fez. Mas ele continua fazendo porque ele é pai. E é um pai que ama presentear os seus filhos. Ele continua fazendo. Não importa como está o seu presente. Acredite, tem promessa para você. Sabe, eu ficava intrigada quando eu lia aquela história que Moisés parou para clamar a Deus e Deus falou para ele: para de clamar. Eu falei assim: como assim? Nós temos que clamar o tempo inteiro. Como o Senhor vira para ele: para de clamar. E diz para ele: marche. Para de clamar, marche. Sabe por quê, queridos? Porque já tinha uma promessa. Deus já tinha prometido a ele o que iria fazer. Eu vou abrir diante de você o mar. Eu vou abrir o mar diante de ti. Não precisa mais clamar. É só marchar. Continua marchando, continua andando, que o mar vai se abrir.